E aí, meu povo, tudo bem? 10º dia, hein? Estamos fluindo, tô impressionado aí com o envolvimento do pessoal. Galera do curso de líderes de célula tá rendendo pra chu, tá rolando debate. O pessoal tá lendo a Bíblia que nem maluco. Muito bom, tô bem impressionado com os resultados até aqui. Hoje, nesse sábado, eu tenho um tópico aqui que eu quero, ou um assunto, sei lá, um tema, para compartilhar com vocês, que talvez deixe esse vídeo, talvez, eu não sei porque eu não fiz nenhum roteiro, então só Deus sabe quanto tempo que eu vou precisar para procurar explicar esse tema, mas eu vou procurar ser o mais rápido possível, talvez o vídeo fique um pouco longo, então aguenta um pouquinho aí e assiste até o final, tá? Jesus Cristo, quando ele foi abordado a respeito, né, de quais seriam, ou quais eram, ou quais são, os mandamentos mais importantes, quais são os que a gente deve colocar em primeiro lugar na nossa lista de prioridades, ele resume da seguinte maneira: ama teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí, como sempre, a gente tem, né, um monte de análises, sei lá, de interpretações que a gente pode encontrar no que se diz respeito à aplicação prática, né? O que significa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou quais são os ganhos quando a pessoa procura viver dessa maneira, como aplicar isso na prática, no dia a dia, enfim. E ou uma dessas análises ou aplicações que eu gostaria de compartilhar com vocês tem a ver com a vida na igreja. Porque eu nunca vou, creio eu, me cansar de reforçar isso aí, que conviver, né, no corpo, fazer parte da igreja, cara, não é fácil, é desgastante, é cansativo, porque é um ambiente onde a gente é confrontado constantemente e o ferro afia o ferro, né? Então Deus usa o convívio entre irmãos para nos proporcionar crescimento, nos proporcionar como que com uma aceleração no nosso crescimento, desde que a gente esteja disposto, né, e exposto a passar por esses desafios, né, pelas dificuldades, pelos confrontos e, enfim, embates que acabam acontecendo. Aí, então eu vou colocar da seguinte maneira: imprescindível para a sobrevivência dentro da igreja, né, para você não chegar ao ponto de a qualquer momento estar achando que eu acho que chegou a hora de eu mudar de igreja, porque Deus não está mais falando aqui comigo. Essa ideia de que Deus não está falando mais comigo, né, ou eu não me sinto mais pertencente a esse lugar, ser motivo para você sair da igreja que você está e procurar uma outra, isso aí é uma antiquíssima história. Eu acho que ela é tão antiga quanto a igreja, né? Uma desculpa antiga e absurdamente recorrente e vazia e errada desde sempre. Por quê? Porque isso nunca vai ser de verdade uma razão para você sair da igreja, porque a igreja não é o problema. O problema é como cada um de nós vivencia as dificuldades de estar nessa ou naquela igreja, né? Então, em todo lugar que você for, basta a ação do tempo imprimir ali o seu poder, né? Porque o tempo é o tempo que mostra, né, a verdade a respeito das coisas, né? Por causa de, né, através da convivência e com o passar do tempo é que você
se depara com a realidade. Os começos, todos eles são cheios de expectativa e de, nossa, agora vai, olha como aqui o povo é legal, olha como aqui as pessoas são cuidadosas, olha como o pastor isso, olha como, né, o pessoal, sei lá, né, olha só que louvor bonito, beleza. Mas com o passar do tempo você começa a conhecer as pessoas, né? E aí conforme você começa a conhecer as pessoas, começam a acontecer os atritos, aí você começa a notar um jeitão nesse, um jeitão naquele e tudo mais, e aí, via de regra, você vai se deparar novamente com a mesma situação, né? Talvez por uma ou outra coisa diferente do que foi na igreja anterior, mas com a mesma situação no que se diz respeito a se sentir não pertencente, ou nossa, não sei, cara, Deus não está mais falando comigo, eu não consigo sentir a presença de Deus, aquela história. Então, pensa assim, uma das razões porque é imprescindível que eu busque a Deus acima de todas as coisas, é assim, se a minha expectativa, se a minha esperança, né, se o meu ânimo, né, se o motor da minha vivência de igreja estiver no convívio com as pessoas, eu não vou aguentar. Porque as pessoas vão e voltam, né? Quantas pessoas não saem de igreja, não porque não conseguem mais sentir o espírito, não conseguem mais se sentir pertencentes, mas porque de fato foram enviadas para trabalhar em outro lugar, ou foram enviadas numa missão mesmo, né? De repente para ajudar em outra igreja, né? Porque existe sim as pessoas deixarem uma igreja enviadas por Deus, né? Porque realmente houve uma mudança na vida delas, né? Quantas pessoas eu já não vi acontecer isso, né? E pessoas inclusive envolvidas com liderança dentro da igreja, lideranças importantes e tal, mas a pessoa precisou mudar de cidade, precisou, enfim, né? E aí ela vai embora. Então pessoas vão e vêm, né? E se a nossa alegria estiver no convívio social, ou se a nossa permanência depender, né, do bem-estar, de eu me sentir bem na igreja, né, como quem se sente bem junto com a sua turma, né, tipo a turminha do bairro, sei lá, a galera da escola, não sei, aí vai ficar difícil permanecer. Então, para que o jeito das pessoas, as limitações, as fraquezas, as falhas e blá blá blá, não sejam uma pedra de tropeço na tua caminhada, ou ainda, né, para ser um pouco mais direto e reto, né, não se transformar num álibi no qual você se esconde atrás para tentar fugir daquilo que Deus está querendo tratar diretamente na sua vida. A única forma de você escapar disso daí é colocando Deus acima de todas as coisas. Porque se Deus não estiver acima quer dizer, se não for Deus o motivo pelo qual você faz parte da igreja e por Ele, né? Tipo, eu participo da igreja porque eu amo a Deus e eu quero honrar a Deus e eu quero estar ali pronto, não só para ser orientado, não só para ser tratado, exortado, consolado, mas também para contribuir com o máximo que eu puder, né? Porque a ideia de participação de cada um na igreja não é o lugar que eu vou para receber, né? Não é um lugar que você vai para participar, você tem que fazer parte do corpo, senão você não é do corpo, né? Legal. E o próximo como a ti mesmo é o seguinte, aí entra aquela velha história da célebre frase do Tiririca, né? Pelo menos eu ouvi dizer que foi ele que disse isso, né? Ele deixou aí marcado, né, nos anais da filosofia da filosofia mambembe na seguinte frase: já tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, ali eu estava, né? Quer dizer, é impossível fugir de mim mesmo, eu preciso aprender a lidar comigo, né? A me tolerar, a me amar. Não vai dar para eu ser uma pessoa que eu me detesto, então eu não me trato bem em momento algum, eu não me alimento, eu não me dou banho, eu não me escovo os meus dentes, eu não proporciono nenhum tipo de bem. Você não vai fazer isso com você mesmo, né? Então, amar ao seu próximo como a ti mesmo tem muito a ver com essa ideia de falar assim, cara, a gente tem que entender que você está conectado às pessoas da igreja, como a sua alma está conectada, né, ao seu espírito e ao seu corpo, né? Então, assim, você vai fugir disso daí?
se você foge, tem que entender que você está fugindo de uma coisa que, se você pretende continuar, falar assim, vou mudar de igreja. Não, se você está mudando de igreja, você vai ver que se você quer viver a experiência de igreja, aonde você for, a igreja vai estar, né? Você vai mudar de igreja? Vai ser uma igreja que você vai participar, ao menos que você vire ateu ou vá para uma religião que funcione de uma outra forma. Mas se você faz parte de uma igreja e vai mudar para uma outra igreja, aonde você for, lá ela vai estar, né? E aí você vai se deparar com as mesmas dificuldades, com os mesmos desafios. Então, o propósito de amar ao próximo como a si mesmo, dentro desse convívio de igreja, tem a ver com isso também. Fala assim, cara, você está reparando um negócio no outro ali? Nossa, que falha, nossa, olha só como foi. Olha, eu tenho certeza que ele falou aquilo, ou ela falou aquilo, ou fez aquilo para me humilhar, para me magoar. Olha, tem gente que me fala assim até que, olha, Deus me revelou que você fez isso para me humilhar, para me pôr para baixo. Sabe assim, só porque eu sou feio, só porque eu sou pobre, só porque eu sou mais velho, só porque eu sou mais novo, aquelas histórias, né? E, meu Deus, que absurdo, nossa, mas... assim, não se esqueça, você é exatamente como aquela pessoa. No que se diz respeito à hipocrisia, no que se diz respeito à manipulação, automanipulação, manipulação dos outros, né? A preocupação com o seu bem-estar em primeiro lugar, né? Aos milindres, em relação a todas essas coisas medíocres da natureza humana que todo ser humano tem. Não existe um que não tenha, só, a não ser Jesus Cristo, tá? Mas para baixo dele, todos. Então, assim, quer ganhar tempo? Quer agilizar a sua vida com Deus? Cai na real. Cai na real. Para de querer ficar arrumando desculpinha, apontando para esse, apontando para aquele. Convença-se do seguinte, o problema é com você. É com você. E você só vai conseguir transformar o seu interior. E, inclusive, você só vai de verdade influenciar o interior das outras pessoas com a sua transformação e não com a sua vontade própria, né? É só deixando com que Deus trate o seu interior e deixando com que todos esses elementos desconfortáveis, incômodos e desafiadores, só deixando com que essas coisas realmente forcem a tua alma a se submeter à vontade de Deus, é que você vai ter o seu interior transformado. E o seu interior estando transformado, você vai ter a capacidade de enxergar diferente as relações, os dramas das relações, as dificuldades da igreja, as dificuldades da vida. E por causa dessa transformação, você vai ter a possibilidade de influenciar outras pessoas. Não por causa de quem você é, mas por causa de o que Deus fez com que você se tornasse. Amém? Então fica aí com essa palavra. Vou agora descobrir quanto tempo que deu, mas o que importa é o conteúdo. Deus te abençoe. Na verdade, eu tinha mais coisas para falar, mas eu vou resumir, senão vai virar podcast isso aqui. Deus abençoe, fica na paz. Até amanhã.